Era 1986, auge da era do Group B ou Grupo B de Rally, uma categoria que chegou a ter carros chamados de selvagens. Um exagero de potência correndo fora de estrada, no off-road. E resolveram então colocar a jovem estrela em ascensão que corria pela Lotus Preta número 12, Ayrton Senna, para andar nesses carros. E hoje você vai saber de uma história pouco conhecida e pouco comentada aqui no Brasil, de quando os carros mais absurdos a correr de rally se juntaram com o piloto na época e talvez em toda a história mais rápido que já existiu na opinião de muita gente. E a história é tão inacreditável que na época as fabricantes que cederiam os carros também não acreditaram. E você está em Pequenas Grandes Histórias toda semana aqui no Splash and Go. Você já sabe uma pequena história da Fórmula 1 ou não, desde que seja rapidinho, legal de contar e bacana de saber. Vamos lá! O Grupo B de Rally, ou Group B, é uma categoria de corridas fora de estrada Rally que existiu entre 1982 e 1986, um período curto de tempo, mas que marcou corações de uma geração e é cultuado até hoje pelos amantes de carros e de corridas. Já fiz, acho que em 2023, um vídeo sobre essa categoria, preciso refazê-lo. Fica aqui minha promessa de escoteiro. Tudo acabou acontecendo para que essa categoria existisse grande interesse das fabricantes e os carros fossem ficando cada vez mais potentes. A coisa saiu de controle e aí começou a morrer gente e a FIA foi lá e cortou as asinhas. Mas nesses 4 anos em que a competição existiu, o bicho pegou. Imagens maravilhosas, pilotos incríveis, carros inacreditáveis. E quando a categoria chegava no seu auge, em 86, alguém na televisão inglesa pensou: e se a gente colocar nesses carros aquele cara do Brasil que corre pela Lotus Preta e que está apavorando na Fórmula 1? Senna fazia àquela altura sua 3ª temporada na Fórmula 1, segunda a bordo dos carros da Lotus. Ele tinha estreado em 84 pela Toleman e no final daquele ano se acerta para correr no ano seguinte na equipe por onde já tinha passado e vencido o campeonato, Emerson Fittipaldi, também com a pintura preta e dourada em 72. Só que Ayrton Senna, ainda que estivesse no começo de sua carreira, já era um nome muito conhecido na Inglaterra, especialmente pelo arraso que ele tinha produzido nas categorias de base: Fórmula Ford 1600, Fórmula Ford 2000 e Fórmula 3. Ele fez a rapa. Portanto, quando chegou na Fórmula 1 da imprensa da Inglaterra, ele era, digamos assim, um velho conhecido. Uma revista inglesa que iria então conduzir esse teste chamou Senna, que topou, pediu os carros para as fabricantes que inicialmente aceitaram, mas em cima da hora recuaram e deixaram então eles com apenas um modelo. A lista tinha máquinas do Grupo B que vinham apavorando, como o Ford RS200, o Peugeot 205 T16, a Lancia Delta S4 e o Austin Metro 6 R4. Mas aí, 3 das 4 fabricantes pularam fora, deixaram então a produção da revista apenas com o Austin Metro 6 R4. Mas não teve problema e a produção então pensou: e se a gente pegar este carro potente do Grupo B e colocar ele no final de uma escadinha e arrumar carros menos potentes para que o Senna no final da experiência chegue a esse carro? Eles foram então ao telefone, falaram com diversos amigos, colecionadores, gente que conhecia gente que poderia arrumar os carros. Tudo isso com a agenda de Senna já reservada para aqueles dias e eles com pouquíssimo tempo pro dia da matéria, tendo que arrumar carros novos. Mas eles conseguiram. Aparece então um Vauxhall Nova Challenge, um Ford Sierra Cosworth GPA, um Volkswagen Golf GTI de 16 válvulas e um Ford Escort 4x4. Nunca ficou exatamente claro porque as revistas deram para trás em cima da hora, talvez duvidassem que Ayrton Senna fosse de fato aparecer, mas enfim, pularam fora. O
Os testes aconteceriam numa região remota, lá no país de Gales, e Senna foi com sua Mercedes de rua rodando até lá. Era uma tarde de sexta-feira e um comboio de carros então pegou a estrada. Eles chegaram então a uma pista de rally na cidade de Carno, onde ficava a escola de rally na floresta de Gales, pertencente a John Churchill. Não sei se tem relação com o primeiro-ministro inglês na Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. Eles chegaram lá de noite, era hora de um jantar, porque no dia seguinte eles iriam para a pista. E Senna, depois da refeição e algumas taças de vinho, teria dito: "Eu não sei nada sobre rally, vi as fotos em revistas, às vezes assisto pela televisão e deliberadamente não escutei ninguém sobre pilotagem de rally. Eu quero descobrir por mim mesmo." E então, durante um sábado e um domingo de tempo cinzento, como quase sempre acontece nas Ilhas Britânicas, em Gales, no meio do nada, Ayrton Senna deu diversas voltas pelo circuito de rally, andando de lado, levantando cascalho, não poeira porque o tempo estava úmido, e foi com o tempo aprimorando os seus dotes para pilotagem naquela forma muito diferente da que ele estava acostumado. E as imagens são saborosas. Vou pedir para o editor colocar algumas aqui para vocês que são melhores do que qualquer coisa que eu pudesse descrever. A história ficou durante muito tempo desconhecida. Saiu na revista do CCC, nesse caso CCC para vocês que estão lendo, sigla em inglês para Cars and Cars Conversions, do jornalista Russell Baldwin. E a revista tinha baixíssima tiragem, era distribuída dentro de um clube de pilotagem. E por isso mesmo, esta história ficou perdida. Pouquíssima gente sabe dela aqui no Brasil. Quem dirá então ter acesso a essas magníficas imagens? E para explicar o que Senna sentiu e o que achou dessa experiência tão diferente ao que ele fez e faria como profissão até o fim da vida, eu pego as palavras dele que encontrei em um artigo escrito por um jornalista que estava lá nessa ocasião. Aquelas pessoas lá com os carros estavam curiosas para ver o que iria acontecer, tanto quanto eu estava. E senti que todo mundo estava curioso para ver onde eu ia sair da pista, e você sabe o que ia acontecer. Essa era a diversão, porque era tão desconhecido, tudo tão novo, que havia um grande ponto de interrogação. Esse sentimento era a emoção. Além das corridas que fiz, testes ou qualquer coisa, este foi provavelmente o melhor dia que já tive no Reino Unido. Acredite ou não, fora das corridas que fiz, por diversão, este foi o melhor dia. É por isso que eu não esperava que fosse tão interessante. Ayrton Senna terminaria aquele campeonato de 86 na 4ª posição, atrás apenas dos 3 que disputaram o título. Prost, que foi campeão de McLaren, Mansell o segundo de Williams, Nelson Piquet o terceiro, também com outro carro da Williams. E ele venceria nesse ano 2 corridas, Jerez de la Frontera e Detroit. Sabia dessa? Pois é, eu não sabia até algumas semanas atrás, e logo que me deparei com a história e com as imagens, falei: sei de quem precisa saber disso. Vocês. Essa foi então mais uma pequena grande história do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. Quebra essa pra nós. Conte se saber da história, conte se já tinha visto essas imagens perdidas aí pelo YouTube, conte de onde nos assiste, deixe apenas um emojizinho que seja na caixa de comentários, porque isso ajuda muito na distribuição deste e de outros materiais que a gente produz por aqui. Likes, comentários e hypadas são o combustível do canal. O YouTube é um distribuidor de conteúdo e só você mostrando pra ele que gostou, assistindo até o fim e interagindo com o conteúdo, que ele passa a distribuir cada vez mais. É a nossa comunidade da maior e melhor audiência de Fórmula 1 do Brasil que é capaz de mover ponteiros. Conto então com vocês. Para não ficar de fora de nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho automático no instante em que eu publico cada um dos conteúdos. Os links estão aqui embaixo na descrição. Por fim, mas não menos importante, temos nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Então, passando aqui os arrobas e o link também está lá embaixo. Valeu e aquele abraço.